Recordar é viver, 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 viver. Walter Luiz. Um abraço a todos, chegando com mais um vídeo aqui no nosso canal Futebol Alagoano para sempre. Infelizmente, neste final de 2022, o futebol mundial chorou a morte de Pelé, o maior jogador de futebol de todos os tempos. Pelé esteve durante a sua vida 4 vezes em Maceió. E o nosso canal vai contar esta história, começando com este vídeo inicial que traz os detalhes da primeira vinda de Pelé a Maceió, ela que aconteceu no ano de 1965. Pelé aqui esteve para um jogo amistoso do Santos diante do CRB no estádio da Pajuçara. Não havia ainda o Rei Pelé. E vamos contar em detalhes o que representou este jogo na história do futebol de Alagoas. Dizendo antes que ajude-nos a fazer um canal cada vez mais forte. Inscreva-se, divulgue nossos vídeos com amigos, colocando em grupos de torcedores, para que todos possam ver também, modéstia à parte, relíquias que aqui trazemos com fotos, vídeos, informações históricas e fatos jamais contados. Não trabalhamos com pesquisas na internet. Temos um acervo próprio anterior ao surgimento da internet. Em 86, no Rádio Alagoano, já fazíamos este trabalho, não havia ainda internet. Então o que trazemos aqui, muitas das coisas são relíquias que guardávamos por décadas e que mostramos ao público. Às vezes são áudios, são fotos, são vídeos, informações históricas, mas todos os nossos vídeos, todas as nossas publicações têm algo inédito e essa não vai ser diferente. Então, vamos contar daqui a 20 segundos os detalhes que você nunca soube em relação à primeira presença de Pelé em solo alagoano. Canal Futebol Alagoano para sempre, 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 sempre. A sua conexão com o passado. Muito bem, 25 de julho de 1965. Nesta data, pela primeira vez, Pelé esteve em Alagoas. Ele veio para o amistoso diante do CRB. Neste ano de 1965, o CRB já havia feito 2 amistosos aqui em Maceió, no campo da Pajuçara, diante de grandes paulistas. CRB perdeu para o Corinthians por 3-1 e empatou com o São Paulo 1-1. Então o Santos foi o terceiro grande do Brasil, ou do estado de São Paulo, e também do Brasil, que o CRB enfrentou naquela temporada. Quando aconteceu o anúncio do jogo, foi um alvoroço em todo o estado de Alagoas. Os jornais destacavam o jogo que estava por acontecer. Aí vemos a manchete de um dos jornais: Santos e Regatas será o super espetáculo do ano. Naquela época o CRB era chamado de Regatas, muito mais do que CRB. Por isso que a torcida é até hoje conhecida como torcida regatiana. Apenas nas últimas décadas caiu em desuso o termo Regatas para se referir ao CRB. A vinda de Pelé era o assunto de todas as rodas de conversa no estado de Alagoas. Os jornais enalteciam o que era Pelé e geravam toda esta expectativa. Leia aí um pequeno texto publicado nos jornais. Este craque, este mito, afinal estará entre nós no dia de hoje e certamente arrastará ao aeroporto dos Palmares
uma multidão incalculável que o aplaudirá e que o reverenciará como autêntica majestade que é. O alagoano, enfim, aproveitará a chance para ver de perto, em carne e osso, a classe e a categoria tão decantada e elogiada do famoso Rei Pelé. Até então, conhecido para a maioria do povo alagoano através de rádio, televisão e cinema. Então, o público via Pelé pela TV, nos cinemas, lendo jornais, ouvindo rádio, mas não tinha visto pessoalmente Pelé jogando. Jornais, eles traziam os textos do passado, eram como uma poesia, né? Cada um redator procurava criar, era uma coisa assim fantástica, diferente de hoje, né? A imprensa de hoje é a imprensa do pegar e colar. Às vezes tem um jogo, sai a matéria do jogo, a mesma matéria colada por outros sites, é a turma do pegar e colar. Eu sempre falo que antigamente haviam as feras do jornalismo. Hoje existem os gatinhos do pegar e colar, que jamais serão feras. O Santos chegou a Maceió no sábado, dia 24 de julho, à tarde. A sua delegação veio assim composta: Nicolau Moran chefiava a delegação, diretor Norberto Pereira, administrador Ciro Costa, o massagista Macedo, técnico Luiz Augusto, o conhecido Lula, e até o árbitro do jogo veio com o Santos, ele era da Federação Paulista, Carmelito Voy. Vieram os jogadores Abel, Coutinho, Geraldinho, Gilmar, Haroldo, Joel Camargo, Laércio, Lima, Mauro, Mengalvio, Modesto, Oberdan, Olavo, Orlando, Pepe, Pelé, Peixinho, Rossi, Santana, Toninho e Zito. Esta a delegação da equipe do Santos. O Santos chegou aqui em um avião Visconti da VASP. Era um tubo-hélice moderno na época. Esse avião trouxe a delegação do Santos até a cidade de Maceió. O jogo, no seu primeiro tempo, terminou 0-0 para a surpresa de todos. Mas no segundo tempo, o Santos deslanchou e ganhou por 6-0. Foram 2 gols de Pelé, 2 de Coutinho, 1 de Toninho e 1 de Peixinho. Esses os autores dos gols da equipe do Santos. O CRB jogou de Disseu, Aguiar, Zé Luiz, Evandro e Lorival, Pinga e Cabo Jorge, Naldo Xavier, depois o Maitá, Canhoto e Zé Luiz, segundo o treinador Claudinho Sarmento. O Santos, Gilmar, depois Laércio, Modesto, depois Haroldo, Orlando, depois Joel Camargo e Lima, depois Geraldino. Zito e Rossi, Peixinho, Coutinho, depois Toninho, Pelé, depois Santana e Abel, depois Pepe, treinador Lula. Vemos aí uma foto do Santos formado antes do jogo, com seu tradicional uniforme branco. Já o CRB jogou de camisa vermelha e calções brancos. Vemos aí a foto do CRB naquele dia, em destaque Xavier, atacante, centroavante, que jogou também no Penedense de Penedo. Tive a oportunidade de entrevistar Xavier há alguns anos na Rádio Correio e ele falou a respeito deste jogo. Vamos ouvir esse trechinho do Xavier falando deste jogo onde ele participou. CRB 0, Santos 6. O que acontece é que o CRB estava jogando bem o primeiro tempo, bem mesmo. Lá, elas e elas, como dizem, os dois times estavam jogando bem. Mas o povo começou a vaiar o Pelé, e o Pelé se encabulou, começou logo a fazer. Fez 2 gols, e não vi mais esses gols, porque eu tinha saído no primeiro tempo. Entrou o Maitá no seu lugar. Enquanto eu estava tomando banho no chuveiro, de repente o gol. Eu digo que não vou ver os gols, já está 2-0. Quando cheguei lá no campo, 3-0, foi Pelé, 6-2, Peixinho, e Coutinho, e Pepe. Fizeram os gols e eu estava lá apreciando, depois que eu saí, estava apreciando lá na arquibancada.
Outra testemunha ocular daquela partida, não estava em campo, era um garoto de 11 anos, é o ex-jogador e atual treinador Roberval Davino. Roberval falou pra gente das lembranças daquele histórico dia para o futebol de Alagoas. Eu tinha 11 anos, né? Eu só vivia rachando na Pajuçara. Agora, pro jogo foi isso, muita gente, né? E outra coisa era dinheiro para comprar ingresso que eu não tinha. Aí assisti o primeiro tempo de cima do telhado ali do seu Odílio. E quando abriram o portão, eu dei uma vazada para lá, assisti um pouquinho, vi o pessoal do Santos entrando por trás, né? Por trás daquela arquibancada, era para o vestiário, né? Então foi isso, um jogaço, né? Um jogaço realmente. O Zé Luiz, inclusive, se armou pro Pelé numa das jogadas do meio tempo. Na descida para o túnel, a torcida atrás do túnel dizendo: cadê o rei? Cadê o rei? Ele só mostrou a mão assim. E no segundo tempo eles mataram com o CRB. Mas foi uma história fantástica. Muito bem, está aí Roberval Davino. Algumas imagens fotográficas da partida. Aí Pelé sendo combatido por Lorival, camisa 6 do CRB. Outra imagem da partida e ao fundo arquibancada lotada no estádio Severiano Gomes Filho. Coutinho tentando marcar. Outro gol para o Santos. Aí Xavier no ataque, mas a bola foi fácil para o goleiro santista. E um fato curioso, pouca gente talvez não tenha conhecimento, o jogo deu um grande prejuízo para o CRB. Vemos aí a manchete de um jornal: Santos derrotou o CRB por 6-0, num jogo que deu prejuízo de 8 milhões de cruzeiros. Se falou que haviam 8 mil pessoas no estádio e que só 3 mil pagaram ingressos. Aquele jogo quebrou o CRB, quebrou tanto que o CRB ameaçou abandonar o campeonato alagoano. Chegou a colocar a culpa na imprensa por algumas atitudes que terminou por incentivar os torcedores a entrarem sem pagar, segundo o CRB. Isso causou um certo constrangimento entre a direção do CRB e a imprensa alagoana. Os profissionais da imprensa chegaram a publicar algo a respeito do assunto. Custa a crer, mas o Regatas ameaça abandonar o campeonato alagoano de profissionais do Sesc Centenário, face à tremenda crise econômica que dizem haver dominado o clube pajuçarense após a temporada do Santos Futebol Clube. A imprensa contestou, achando que o CRB não teve prejuízo, pois não teve contra o Corinthians, não teve contra o São Paulo, porque teria contra o Santos, onde o estádio estava superlotado, com pessoas nos telhados, como contou aí o Roberval, mas, segundo o CRB, apenas 3 mil pessoas pagaram ingressos das 8 mil presentes no estádio. Saindo de Maceió, o Santos foi jogar em Vitória do Espírito Santo contra o Santo Antônio, jogo que também deu prejuízo lá para a equipe capixaba do Santo Antônio. Antes de jogar em Maceió, o Santos havia jogado dia 18, vencido a Ferroviária em Araraquara 3-1, e dia 21, vencido ao Noroeste, na Vila Belmiro 6-2 pelo Campeonato Paulista. O CRB estava a 11 jogos sem perder antes de jogar com o Santos. Havia perdido a última vez dia 2 de maio, um amistoso para o América de Recife em Maceió, 2-0. Nesse período de jogos invictos, 11 jogos, o CRB fez vários jogos interestaduais, ganhou do Sport 1-0, empatou com o América Carioca 0-0, ganhou do Vitória 2-1, goleou o Sergipe 4-1 pela Taça Brasil em Aracaju, jogo que antecedeu ao confronto contra o Santos, que até motivou a torcida regatiana, time golear o Sergipe em Aracaju 4-1. O jogo seguinte, o amistoso com o Santos, todos acreditavam no resultado melhor, mas veio infelizmente esta goleada de 6-0. O Santos era uma potência,
Naquele ano de 65, o Santos jogou 78 jogos, ganhou 58, perdeu 12, empatou 8, fez 240 gols nos 78 jogos. Isso dá uma média de mais de 3 gols por jogo. Então o Santos era uma máquina que destruía seus adversários. 240 gols ele fez naquele ano, sofreu 107, saldo de 133 gols. O Pelé, gente, ele fez naquele ano 96 gols. 96 gols. O segundo maior artilheiro do Santos, em 1965, Toninho, fez 39, menos da metade dos gols que Pelé fez. Era raro o CRB ser goleado assim, havia perdido a última vez de 6-0, em 1962, também na Pajuçara para o Campinense, pela Taça Brasil por 6-0. Então, 25 de julho de 1965, dia histórico para o futebol de Alagoas. Pela primeira vez, o público alagoano viu Pelé em Alagoas, Pelé em Maceió. Ele veio outras 3 vezes e vamos contar também com detalhes em futuros vídeos. Lamentamos a morte do rei do futebol. Quem viu, viu. E Pelé, na Pajuçara, em 1965, junto com o Santos, deu um show. Não no primeiro tempo, terminou 0-0 e muita gente na arquibancada, cadê o Santos, cadê o Pelé, cadê o rei? Como o Roberval falou, o pessoal disse, cadê o rei, cadê o rei? Ele fez assim, ó, espera aí. E no segundo tempo, o Santos jogou para valer e goleou o CRB por 6-0. Um abraço a todos. Continue assistindo nossos vídeos e conhecendo mais sobre a história do futebol alagoano. Esse foi mais um vídeo do nosso canal Futebol Alagoano para Sempre. Inscreva-se e conheça mais sobre a história do futebol alagoano. Aqui só tem raridades em vídeos, áudios e históricas informações. Imagens de jogos do passado, raros áudios do Rádio Esportivo de Alagoas, estatísticas e números inéditos sobre a história do futebol alagoano, seus clubes, competições e seus personagens. Ajude-nos a fazer um canal cada vez mais forte. Inscreva-se, deixe sempre o seu like, comente, divulgue nossos vídeos com amigos e colocando em grupos de torcedores para que todos possam ver também essas relíquias em vídeos, áudios e informações sobre o futebol alagoano. Canal Futebol Alagoano para Sempre. A sua conexão com o passado do futebol de Alagoas. Nós temos o apoio fundamental do SAPEFEAL, Sindicato dos Atletas Profissionais de Futebol do Estado de Alagoas. Presidente Jorge Bossato. O SAPEFEAL apoia o resgate da história do futebol de Alagoas, de seus clubes, de suas competições e de seus personagens. SAPEFEAL, Sindicato dos Atletas Profissionais de Futebol do Estado de Alagoas. Presidente Jorge Bossato.